programa Despertar de um Mundo Melhor aborda hoje um dos temas mais bonitos, um dos aspectos mais interessantes da mediunidade, a mediunidade de psicopictoriografia. E para apresentar esse momento bonito da mediunidade, eu tenho o prazer de lhes apresentar Maria Gertrudes, médium que desenvolveu essa atividade ao longo da sua vida. E tenho ainda a alegria de receber aqui o meu querido amigo Dr. Jorge Andréa, médico, psiquiatra, estudioso da doutrina. E tenho também a alegria de receber a professora Nádia do Couto Vale. Meus amigos, Maria Gertrudes nasceu no mês de dezembro, envolta à beleza romântica das festas natalinas de Minas Gerais, lá em Ituiutaba. Filha de uma família espírita, desde cedo se viu envolvida com o movimento espírita. Claro que a menina crescida dentro da doutrina, fatalmente mineira que é, acabou nos braços de Chico Xavier. Ali, acrescentou seus conhecimentos, desenvolveu-se na matéria. Depois, no banco escolar, alcançou o bacharelado em Direito na Faculdade de Uberlândia. Casou-se, teve uma linda menina, Rita de Cássia. Assim, continuou na sua atividade até que, em 1996, encontrou-se com esse aspecto da mediunidade que tanto encanta a todos. Com ela, viajou pela França, Espanha, Portugal, vários países da Europa. Voltou para a sua Minas, para a sua Ituiutaba, e lá, sempre junto do trabalho de Jerônimo Mendonça, dedica sua vida inteiramente ao crescimento desta obra, que é um marco na história do acolhimento da doutrina espírita nas terras de Minas Gerais. Hoje, esse trabalho de psicopictoriografia permite que ela ajude a manter essa obra. Eu gostaria de saber como é que nasceu, como é que você pressentiu a primeira manifestação dessa mediunidade tão especial, tão particular? Olha, Joel, em primeiro lugar eu quero cumprimentar a todos, né? Agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, em nome de Jesus, e responder as perguntas. Foi assim, para mim, algo tão fantasioso, porque eu tinha me aposentado do Banco do Brasil em 94. Aliás, eu fui ao Chico Xavier e falei, Chico, o banco estava oferecendo para as pessoas que tinham tempo para se aposentar. Eu disse, Chico, eu vou aposentar, você acha que é correto? Ele falou assim, olha, minha filha, eu não vejo por que não, desde que você tenha em mente outras coisas. Eu não sabia das outras coisas, mas voltei para Ituiutaba muito pensativa, porque uma orientação daquela pesa muito, né? E quando eu estava recebendo o livro Cornélios, o Centurião que Viu Jesus, é um livro que nasceu na mesa do Chico, na casa dele, numa noite que nós estivemos, a convite do Eurípides para sentarmos com ele. Ele começou a falar de Jesus para nós, quando o espírito de Rochester se manifestou. E nós tínhamos recebido o livro. E quando terminamos o livro, o cenário da Galileia desapareceu, os apóstolos, o centurião, e nós ficamos muito tristes. Deu uma tristeza tão grande que eu olhava à minha volta, eu não achava graça em nada que eu estava vivendo na atualidade. Eu falei assim, pensei comigo, isso é depressão, porque hoje em dia está na moda a depressão. É verdade. Falei, o povo fala que tem depressão, então isso é depressão. Eu não queria nem pentear o cabelo, uma tristeza, não queria sair de casa, não queria ver ninguém, aquela melancolia. Quando alguém me falou, a arte ajuda muito a sair desse estado. E como estávamos na época de Natal, eu gosto muito das paisagens natalinas, comprei uns cartões de Natal, comprei umas telas pequenininhas, alguns pincéis e tintas e começamos a fazer esse trabalho para ocupar a mente. Era muito rápido, as misturas de tinta formavam rápido, cores assim que eu não tinha conhecimento de mistura.
Aí, de repente, eu estava entrando num estado muito diferente, eu não estava me dando conta do acompanhamento do espírito. Quando ele se manifestou no trabalho no centro espírita, eu sou Joseph, um pintor inglês. Eu falei, muito bem, você quer me ensinar? Eu vou aprender. Você é um desconhecido, eu também. Eu não sei pintar e você eu não conheço, então vamos. Quando chegou um ponto, eu queria pintar o dia inteiro. Eu não tinha horário. Então eu estava ficando meio transtornada. Até eu pensei, eu estou ficando meio maluca. Agora sim. A minha família já está me olhando esquisito. Assim, uma pessoa diferente. Espera só um minutinho. Ela estava ficando meio maluca. Doutor Jorge, como é que é isso? Na psiquiatria, se ela, nesse momento, fosse buscar um profissional da saúde especializado nas coisas da mente, qual seria o seu diagnóstico? Maluca. Ainda não. Perto disso. Perto disso. Esses estados chamados depressivos são reações depressivas, mas não fazem parte de um quadro doentio. Pelo diagnóstico, que não foi um diagnóstico, você estaria salva se tivesse consultado o Dr. Jorge Andréia. Nádia, por favor, qual é a sua observação na sua experiência longa em momentos em que a mediunidade se manifesta de formas tão sutis, tão diferenciadas? Qual é a sua observação quanto a esta manifestação da Maria Gertrudes? Pois é, Joel, nós frequentemente julgamos que estamos diante de manifestações muito diferentes, mas a rigor, isso é só aparência, não é? A mediunidade é um processo da criatura que encontra canais diferentes de manifestação. Na verdade, nós estamos falando da linguagem. O universo é uma linguagem de Deus, não é? E todo o universo fala idiomas infinitos. E nós precisamos estar alinhados com a percepção para buscarmos essa leitura. No caso aqui da Maria Gertrudes, você veja que interessante. A Maria Gertrudes faz a pintura chamada pintura mediúnica e é também médium de psicografia. Não é? Essas manifestações em que ela usa as mãos e são, na verdade, elas requerem, na verdade, os mesmos mecanismos do médium. E, a rigor, todos os médiuns, em todas as facetas, através das quais a mediunidade se expressa, encontram ou requerem os mesmos postulados ou as mesmas posturas do médium e se fazem valer pelos mesmos mecanismos. O seu estado de consciência atualmente qual é? No trabalho. É inconsciente, semiconsciente, consciente? Ou você acha que perdeu um pouco a sua consciência ou você domina a consciência inteira dentro do seu trabalho? Está complicado, não está? Não está. Não está, não? Não então está. tá bom. Doutor Jorge, é o seguinte, eu, por exemplo, depois que passou todos esses transtornos e que eu descobri, ele me fez ver quem era ele, porque se ele tivesse me apresentado, eu vou assim estender para as pessoas entenderem o que se passou comigo. Aí eu explico a pergunta. Quando eu cheguei a uma conclusão, que era eles que pintavam, que eu era apenas um instrumento nas mãos dele, eu me considero um pincel quebrado, que atrapalha demais o trabalho dos artistas. E eu não entendi o Joseph. Quando ele queria fazer um rabisco, alguma coisa mais violenta, eu falava, vai estragar a tela, vai sujar. E virava aquele transtorno entre nós dois. Eu falei assim, você tem que saber quem sou eu. Houve uma briguinha. Houve. Emotiva. Emotiva. Talvez, digamos assim, de caráter mais do que emotivo. Um pouco maior. De entrosagem mediúnica. De entrosagem mediúnica. Então, nesse momento que eles estão trabalhando, como que eu faço? Eu me entrego para eles. Ah, eu quero ver. Eu me entrego Vamos para lá eles. ver. Vamos ver? Vamos. Vamos. Essa entrega, essa coisa que é de fato fascinante. É isso que ela está respondendo o estado de consciência. E quando eu tive certeza que eram eles que pintavam, pelas provas que eles me deram,
eu pensei comigo, eu tenho mais é que me vergar a esses espíritos que querem fazer um trabalho de uma demonstração que está longe do meu entendimento, da minha capacidade. Eu tenho então que me deixar conduzir como se eu fosse realmente uma criança. Então, naquele momento, eu permito que eles façam o trabalho. Então, como nós chamamos o transe mediúnico. Então, a sua trilha foi absolutamente espírita e evangélica. O senhor entende? Perfeitamente. Que coisa boa. Vamos lá, então? Vamos lá? Vamos lá. Senhor e Pai, mestre amigo das nossas almas, aqui neste momento, em demonstração ajustada e equilibrada, nós te pedimos a tua força de amor, a fim de que saibamos captar neste imenso campo de radiação o que necessitamos para a conclusão do trabalho em pauta. Com isso, a tua paz, o teu amor, a tua bênção. Que assim seja.
ritmo da música. É o mesmo, é o mesmo. Olha lá. A sua observação quanto ao poder de cura que tem a feitura desses quadros, como é que se disseca isso? São campos de radiação constante. Isto significa que quem tiver em casa um quadro desses teria o benefício dessas energias? O benefício dessa energia, porque as energias vêm com este amor fabuloso, a doação, o trabalho, a dedicação, tudo isso está concentrado no quadro. Então o quadro é um campo de radiação que vai compor um estado de equilíbrio com a pessoa. Quantos quadros você olha, fica extasiado, lhe dá uma coisa para a sua alma especial. É nesse sentido que eu falo que é uma condição de equilíbrio e ajuste. E como não dizer de certo tratamento. Quer dizer, aí se revela a não gratuidade deste tipo de mediunidade. Não é apenas a feitura de um quadro, tem uma função terapêutica de relação de uma medicina muito mais adiantada. Muita coisa em volta disso. Não só por causa da imantação de energia que existe ali no quadro, mas também como sucedâneos da contemplação do belo, não é? Da harmonia das formas, porque formas tortuosas acabam desequilibrando o indivíduo pelos mecanismos perceptivos. Sim? E tem uma coisa que a gente tem que considerar nisso. Essas tintas que estão aí, não é que elas tenham eternamente um campo de radiação próprio. Elas captam no fluido universal como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, de combustível para seu campo de radiação. Elas são remanejadas também pela cor. Elas atraem os processos. É como se fosse uma pilha sendo absolutamente compensada, sendo equilibrada, sendo ajustada, não é? Sim. E sendo remanejada, trazendo nova. É um campo de orientação. Olha que beleza, olha que beleza. A pintura do rosto clássico implica em nuances de cor, de forma muito especiais, que feito com as mãos requer uma habilidade, é a revelação mesmo. O pincel são os dedos. Os pincéis das múltiplas cores são os dedos. Pintar cabelos é um desafio para qualquer pintor. Inclusive hoje, na produção da programação eletrônica, a dificuldade de fazer o homem em computação gráfica é a reprodução correta dos cabelos. É. Você faz tudo, o olhar, mas os cabelos traem a computação gráfica. É interessante que o João vestido ali, o cabelo caindo. Pintar cabelos dessa maneira é um desafio para qualquer artista.
Observa que esse foi o quadro que mais demorou. Não, botou o olho do lado. Né? É um trabalho delicado de composição, da expressão. O olhar tem uma expressão própria. Ela é expressiva, ela tem uma certa ansiedade, né? Não é? E ao mesmo tempo uma delicadeza. Só podia ser um Rembrandt. Deixa eu mostrar. Reparem na beleza dessa forma, particularmente nos cabelos que nós falávamos tanto, né? É um Rembrandt, o traço perfeito do Rembrandt. Pai amoroso, ilumina a humanidade neste momento aflito da sua existência. Ilumina aqueles que têm por missão a condução dos povos. Ilumina do mais humilde ao mais poderoso, a todos os teus filhos, habitantes desta casinha planetária. Permite que a tua luz possa iluminar os nossos caminhos, para que um dia possamos aportar a pátria espiritual, carregando na nossa bagagem sementes de amor, colhidas ao longo das nossas existências. Pai querido, que a tua paz se faça conosco, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Eu gostaria de observar, ou de ouvir, melhor do que observar, a palavra do Dr. Jorge Andréa, rapidamente, a sua observação quanto a tudo aquilo que nós vimos até agora. Nós vemos um trabalho de pictografia que é aquilo que nós poderíamos dizer um tipo mediúnico absolutamente interessante. A pictografia, mais do que qualquer tipo de mediunidade, exige uma série de ectoplasmia. Existe uma série de elementos nessa área, principalmente de um ectoplasma que nós não percebemos, que é o ectoplasma gasoso, a fazer esboços, orientações, a fazer uma série de coisas e criando um campo magnético de atração para as tintas e que essas tintas, por sua vez, são campos muito interessantes, benéficos para os apreciadores das telas, para os apreciadores das tintas, os apreciadores dos esboços, dos desenhos, enfim, de todo este trabalho magnífico que se faz. Agora, queremos reverenciar, é claro, o mundo espiritual, o que nos tem proporcionado, e também a médium pelo seu trabalho bem equacionado, bem ajustado, bem equilibrado, onde o seu estado de consciência se desloca para um campo de trabalho com muito amor e muito equilíbrio. Por isso, paz para todos nós. Gostaria de ouvir rapidamente também a opinião da professora Nádia. Ô Joel, nós lembrávamos de Platão, que disse que tudo existe primeiro no plano das ideias e depois encontra uma via, um caminho para a concretização no plano material. Nós que somos estudantes de doutrina espírita,
sabemos e estamos mais familiarizados com essa comunicabilidade entre os planos da vida. Naturalmente que a manifestação da psicopictoriografia é um momento privilegiado para que essa expressão e a intercomunicabilidade dos planos da vida se faça de forma que nós vimos aqui tão autêntica, tão delicada, tão sutil e, sobretudo, tão bela. Nós também queremos nos associar aqui numa espécie de reverência, de agradecimento a esses companheiros nossos, todos conhecidos através do rastro de belo no equilíbrio dos volumes, das formas e das cores, que deixaram quando estiveram encarnados e que naturalmente nos remetem pelo correio do amor, através da via mediúnica, a sua expressão como espíritos que nós recebemos com carinho e naturalmente cumprimentamos as mãos. Na verdade, a Maria Gertrudes é um pincel e os pelos do pincel são as suas mãos e os seus dedos. Que Jesus abençoe a ela e a toda a sua equipe, que assim seja. Eu queria agora ouvir a palavra da minha querida Maria Gertrudes, que tanto nos emocionou com esse trabalho, que é um privilégio estar aqui. Sou muito grata porque é com esse trabalho que nós começamos a Fundação Jerônimo Mendonça em nossa cidade. E quando veio a pintura mediúnica, eu fiquei assim pensativa que era somente para sair daquele estado de melancolia. E depois eu notei que aqueles espíritos que estavam ali em casa todos os dias e conversando, eles queriam alguma coisa a mais. Então nós apuramos o nosso campo sensorial para compreender a mensagem deles. O Joseph tinha um desejo, quando em vida, em Londres, de construir uma fundação para artistas pobres, do sexo masculino. Isso não aconteceu em Londres. Então, aí eu falei assim, então nós vamos construir essa fundação aqui em Tuiutaba. E logo Jerônimo entrou na história, porque é tudo ligado, esses espíritos são mais ligados lá em cima do que nós aqui embaixo. Então eles se entenderam, se harmonizaram e houve essa proposta de fazer o trabalho. Então nós começamos a direcionar o nosso trabalho para essa construção. Porque o lema da fundação é o seguinte: eduquemos o jovem através da arte com Jesus e transformaremos as prisões em museus. Esse é o lema da fundação. Que coisa bonita. Num momento tão oportuno essa mensagem, não é? É, para nós. Que bom. Assim, meus queridos amigos, meus irmãos, chegamos ao final desse programa, naturalmente carregando com cada um uma bagagem de amor acentuada, diferenciada daquela de que quando aqui chegamos para iniciá-lo. Com certeza, do lado de lá, da telinha, a emoção é igual. Participar do momento mágico, de relação entre o mundo material e o mundo espiritual, no momento oportuno da história da humanidade em que a escalada da violência se acentua e o objeto deste trabalho mediúnico é transformar prisões em museus. É assim que nós percebemos que estamos acompanhando o despertar de um mundo melhor.